a gente vai para o nosso plantão médico e nele a gente recebe o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Dorival de Carlucci Júnior, que vai nos falar sobre a infecção e os tumores que podem ocorrer nas glândulas salivares. Já ouviu falar sobre isso? Tem dúvida? Não esquece, manda pergunta pra gente. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Obrigado pelo convite, por me receber outra vez aqui. É um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso, doutor. Doutor, quando eu comecei a ler sobre o assunto e ver algumas imagens que a gente vai mostrar para as pessoas, como pode, né, de repente a gente não imaginar que o nosso corpo reage de algumas formas e está dizendo a gente, ó, socorro, tem uma inflamação aqui, vai observar. O que são as glândulas salivares? Quais são? É interessante porque as pessoas nem sabem que glândula salivar existe. A gente sabe que tem saliva, mas a gente não sabe que tem glândulas específicas para isso. A gente tem uma divisão didática de glândulas salivares maiores, que são as parótidas, que ficam aqui na frente da orelha, as submandibulares, que ficam embaixo da mandíbula, as sublinguais, que ficam dentro da boca, embaixo da língua, e a gente tem várias microscópicas pequenas que a gente chama de glândulas salivares menores, que ficam espalhadas em toda a boca e na garganta. Ali na foto a gente vê as maiores, ali a parótida, que fica na frente da orelha, a submandibular, que fica logo abaixo da mandíbula, e a sublingual, e elas são sempre pares, uma de cada lado. E elas são as responsáveis por produzir praticamente toda a nossa saliva. A gente produz, em média, 1,5 litro de saliva. Isso por dia? Por dia, exatamente. Nossa. 1,5 litro. E, doutor, tem alguma coisa a ver quando a gente começa a sentir a boca seca ou a língua mais áspera? É algum problema ou não? Algumas doenças podem levar a uma alteração na drenagem dessa saliva. Tem algumas doenças autoimunes, por exemplo, como a síndrome de Sjögren, que faz com que todas as mucosas fiquem secas. Ela é até chamada de síndrome Zika, porque você tem uma secura dos olhos e uma secura da boca, né? Mas não é uma das coisas que poderiam provocar algum problema. Uma outra coisa que acontece, faz ficar com a boca seca, é o nervosismo. A gente tem uma descarga de adrenalina, tudo, e isso tudo se contrai e você tem uma diminuição da salivação. Ao contrário do que acontece quando a gente sente aquele cheirinho maravilhoso, e aí você fica com a boca cheia de saliva. Boa, doutor. Pronto pra gente poder comer. Quando a gente fala, né, dos tumores, doutor, que a gente tem visto bastante agora, como que a gente pode explicar? A gente sempre sabe que tem os malignos, os benignos. Como se dão os tumores nessas áreas? Nas glândulas salivares, os tumores não são tão frequentes como em outras áreas do corpo. E esse é um problema, porque por ele não ser tão frequente, nós mesmos médicos, às vezes, não percebemos eles ou não nos preocupamos em procurá-los, né? Eu falo nós médicos em geral, o cirurgião de cabeça e pescoço, o especialista, ele já tem esse direcionamento. Em geral, nas glândulas salivares maiores, isso aparece como um nódulo, como um carocinho. E esse carocinho, se ele perpetua, se ele vai ficando, se ele vai crescendo, esse é um sinal que precisa ser visto por algum especialista. Então a gente pode ter, em geral, uns nódulozinhos na frente da orelha ou aqui embaixo da mandíbula, são os locais mais comuns que podem aparecer nódulos. Só que o mais importante é não também criar... Não se desesperar. Isso, porque assim, a gente tem nódulos que aumentam do ponto de vista de inflamações, como aqueles gânglios linfáticos que a gente tem, que eles reagem a uma inflamação e depois eles logo voltam ao normal. Então não é porque apareceu um nódulo que eu tenho que ficar desesperado. Agora, se esse nódulo fica por muito tempo, aí sim ele merece ser avaliado. Ali é uma foto de uma pré-cirurgia de um tumor, olha como fica o nódulo aumentado, né? Então a gente está preparando. É bem visível, né, doutor? O que a gente fala da parótida é assim: se apaga esse ângulo aqui da mandíbula ou o lobo da orelha levanta, até prova em contrário, eu estou com uma doença na glândula parótida, porque ela fica bem nessa região. Então, se eu tenho algum abalamento aqui com a lobo da orelha levantado, eu tenho que pensar em alguma coisa na parótida. Pode ser um nódulo, pode ser um tumor ou pode ser simplesmente uma inflamação, como a famosa cachumba, né? Que hoje a incidência dela está bem baixa. Esse é um exemplo de uma cachumba. Então, fica bastante aumentado
E é diferente daquele outro. Aquele outro você vê o nódulo bem delimitado. Esse não, o rosto todo fica inchado. E doutora, a cachumba pode levar algum problema assim ou não? Mal curada, por exemplo, como a gente fala. Não, então a parotidite causada pelo vírus da cachumba, ela pode trazer complicações como orquite, que é uma infecção no testículo. Por isso que as pessoas falam que desceu. Em 20% das vezes nos adolescentes, ela pode cursar como uma inflamação no testículo também. Mas pode dar também pancreatite e pode dar também meningite. Mas nada em relação às glândulas salivares? O inchaço, sim. Só o inchaço, mas não provocar um tumor, por isso não? Nenhum processo infeccioso ou inflamatório na glândula salivar vai evoluir com um tumor. O tumor, ele nasce de uma outra origem celular, tem efeitos de radiação, então quem faz muita radiografia na face e tudo, mas a gente ainda... O cigarro também causa, mas não tem nada a ver com infecções e inflamações. Porque às vezes as pessoas têm receio, né? Infecção de garganta, tenho muita, será que eu posso ter um tumor? Não, então pode ficar tranquilo. Não. Um quadro desse assim, ele é autolimitado. Então a gente dá sintomáticos, remédio para dor, ele vai murchando, ele desaparece. E doutor, o que causa? O senhor falou um pouquinho do cigarro, né? O que mais que de repente pode provocar? Então, a causa dos tumores nas glândulas salivares, ela ainda é bastante controversa, porque a gente... uma outra foto com o aumento da... Aqui. Então ele fica bem na frente da orelha, esse é o mais comum. Então quando ele está bem redondinho assim e com a pele íntegra, sem a pele estar vermelha, é mais sugestivo de ser um nódulo de tumor. Na maioria das vezes ele é benigno, também tranquilizando as pessoas. O tumor maligno da glândula salivar é menos frequente, é mais frequente eu ter tumores benignos. O cigarro é um causador, como é causador de outros tumores, as radiações, então quem faz muito radiografia, tomografia, e alguns comportamentos de trabalho, então de trabalhar com pó de serragem, algumas coisas assim, pode também levar a alguns tumores. Alguns tumores. Uma perguntinha do Léo. Doutor, o senhor falou do cigarro, né? Eu queria que o senhor falasse também um pouco desses novos artifícios, né? Que as pessoas estão usando, pods, ou narguilé, se isso também pode causar algum problema ou também piorar esse tipo de doença. Léo, adorei a pergunta porque a gente está numa fase perigosa. Esses produtos, eles, primeiro que pela facilidade, você acaba fumando mais, né? Você não precisa ficar acendendo, então você fica com ele mais tempo na boca. Segundo, o que tem ali dentro a gente nunca sabe. E assim, tudo que você vai vender para alguém, o interessante é que você venda cada vez mais. Então, o que eu faço? Eu coloco algum produto ali dentro que me dá prazer. Então, um gosto saboroso ou até mesmo alguma coisa viciante. E é esse que é o problema desses cigarros eletrônicos em geral, e mesmo o narguilé. Porque você não sabe o que tem lá dentro. E o que está sendo colocado ali dentro é alguma coisa que vai te estimular a cada vez mais fumar, né? E os produtos químicos que tem ali dentro são tão tóxicos ou até mais do que um cigarro comum. Então, isso na nossa juventude está bastante prevalente, né? A gente tem que tomar um cuidado e alertá-los, né? Para que eles parem. Exatamente. Foi boa pergunta, Léo. Doutor, existe algum problema depois que pode dar também no rosto, né? A gente fala assim, de repente teve um tumor e foi fazer uma cirurgia e de repente o rosto ficou diferente. Isso pode acontecer, doutor? Pode. A parótida, especificamente, ela tem os nervos da mímica da face dentro dela. Então, é uma relação totalmente envolvente. Assim, a parótida envolve todo esse nervo facial. Então, esse nervo, ele vai inervar todos os músculos da mímica da facial. Então, se eu tenho um nódulo, às vezes um nódulo maligno que grudou num desses ramos, eu vou ter uma paralisia de algum desses ramos. E o ato cirúrgico, por vezes, também pode causar isso pela manipulação do nervo ou por um achado na hora da cirurgia de que aquele nervo está acometido pelo tumor. E aí o paciente pode ficar, assim, com um defeito... Na maioria das vezes, esse defeito é temporário. Quando a gente precisa cortar, vamos supor que eu estou vendo que o nervo está invadindo pelo tumor, o que a gente faz é a gente tira o tumor, corta o nervo e a gente coloca um enxerto de nervo lá dentro, tá?
esse que apareceu é uma outra causa de inflamação na glândula salivar. O que é, doutor? É um cálculo. Hã? É um cálculo. Um cálculo. Essa é uma glândula submandibular que precisou ser removida cirurgicamente. Então, ali do lado esquerdo da foto, ali onde tem o bisturi, a gente está abrindo a glândula para tirar aquele cálculo que é aquela pedra, como doutor. no rim, exatamente. E aí o que acontece? Entope a glândula e a glândula fica muito inchada. E o inchaço está totalmente relacionado com o momento que você tem vontade de comer, porque é o momento que a glândula mais precisa contrair para salivar, porque ela tem uma musculatura que contrai para salivar. E aí, como ela está obstruída, ela dói. E aí a pessoa fica com tudo inchado por causa desse cálculo. Desse cálculo. Esse é o extremo de tirar a glândula. A gente consegue tirar os cálculos em algumas vezes até por endoscopia. Tem um endoscópio bem fininho que a gente consegue colocar dentro da glândula salivar e pescar esses cálculos e tirar de dentro. E o que geram os cálculos, doutor? É depósito de minerais que a saliva tem. Então, quem toma pouca água, quem fala muito e acaba tomando pouca água, ou a glândula submandibular, ela tem que drenar a saliva contra a gravidade. Então, esses sais minerais que a gente tem na saliva, eles podem depositar e ir formando um cálculo. Nossa, doutor. Tem uma perguntinha de WhatsApp. Temos uma perguntinha para o doutor da Ariete Piracicaba. Boa tarde. A inflamação no trigêmeo, pode evoluir a um tumor? O tratamento é só paliativo? Obrigado. O trigêmeo é um nervo da face que não tem relação com as glândulas salivares. E a inflamação dele cursa com uma dor muito forte, que é a famosa neuralgia do trigêmeo. Né? Ela não vai evoluir para tumor nenhum, ela tem uma inflamação de um órgão que causa dor, que é o nervo. Que é o nervo. Mas então, nada. O que a gente faz de tratamento para isso são medicações que vão tirar o efeito da dor, né? Cortar o efeito da dor. Então, analgésicos, em casos extremos, a gente faz aplicação de produto no nervo para que ele não tenha essa sensibilidade de dor. Doutor, e tratamentos? Quando eu tenho uma infecção da glândula salivar, como por exemplo uma cachumba, o tratamento são sintomáticos. Se eu tiver evidência de que tem bactéria ali, um antibiótico, tá? Repouso, então são coisas só sintomáticas. Se eu tenho uma inflamação por uma obstrução como essa do cálculo, eu tenho que desobstruir a glândula, fazer com que ela volte a funcionar. Então a gente vai lá e tira o cálculo ou eventualmente precisa tirar a glândula. Tá? Quando eu tenho tumores, o tratamento é basicamente cirúrgico. Né? Os tumores de glândula salivar têm um crescimento muito devagar e aí as outras alternativas como radioterapia e quimioterapia não funcionam tão bem. Então o tratamento é cirúrgico, a gente remove o tumor e uma vez aí a importância do diagnóstico precoce. Porque se eu tenho um tumor pequeno, na parótida, por exemplo, eu tenho menos risco de machucar o nervo facial. Agora, se eu tenho um tumor grande, hoje de manhã eu estava operando e eu fiz uma cirurgia dessa. Aí o paciente tinha um nódulo desse tamanho. Então a gente precisou limpar todos os ramos do nervo facial dele. Então foi uma cirurgia de 4 horas para limpar tudo isso. E doutora, o senhor falou que a maioria, né, são tumores benignos. Isso. Mas um benigno pode tornar-se maligno? Infelizmente pode. Pode. Com o crescimento ele pode. Se a gente deixar ele quieto lá, ele vai crescendo, ele pode ter uma transformação maligna. Ele tem 2 problemas, né? Um defeito estético, porque imagina ficar com uma bola aqui. Sim. É estético. E o defeito dele estar crescendo, ele pode crescer tanto para fora como para dentro da boca, atrapalhar algumas para deglutir. E ele pode ter transformação maligna. Cirurgia. Cirurgia. É a melhor. Infelizmente sim. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Eu gosto de conversar e a Mara falou assim, já deu tempo e eu fico com um monte de perguntas para fazer pro doutor ainda. Doutor, volta A gente logo, volta outra vez, não tem problema. Por favor, Vila doutor. Aparecida é um prazer, eu aproveito e rezo um pouquinho. Ai, que bom. Então seja sempre bem-vindo, viu, senhor e toda a família. Obrigado. Você de casa aproveita, o telefone do doutor é o 11 94244 2192 e o Instagram @doutor.Dorival Carlucci. É Carlucci, né, doutor? Carlucci, é o nome. Carlucci. Com 2 Cs no final. Com 2 Cs no final. É que eu tenho uma amiga que é Lute no final também. É bonitinho. Um beijo, ótimo final de semana. Obrigada, prazer viu? mais uma vez. Um prazer é sempre nosso, doutor. Obrigado. Bom demais.